Olá, tudo bem? Você que está aí estudando arduamente, se preparando, você que quer saber sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, você que está com toda a disposição e vontade para estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos juntos, vamos lá falar do título 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos direitos fundamentais. Então, vem comigo para a gente ver os artigos que compõem este tema. Começando lá do artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Outra vez, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, o artigo 7º apresenta aí as bases iniciais para tratar desses direitos fundamentais. Tá? A primeira coisa que vem lá no artigo 7º é exatamente essa ideia de que é direito da criança e do adolescente o nascimento em perfeitas condições e o desenvolvimento em perfeitas condições. Então perceba que são esses dois tópicos que são mencionados aí no artigo 7º. Olha lá de novo. Então o artigo 7º diz que tem direito à proteção à vida e à saúde. Primeiro tema que trata, né? Vida e a saúde. Mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então essa parcela aí do Estatuto da Criança e do Adolescente começa falando do direito ao nascimento e ao desenvolvimento. E logo em seguida, a partir do artigo 8º, a gente vai ver que ele realmente se preocupa com a ideia do nascimento. Então ele já vem com uma preocupação no que diz respeito à criança antes mesmo da criança nascer, no período da gestação. Olha lá o artigo 8º. O artigo 8º diz assim, ó: é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único da Saúde. Então perceba que esse caput aí do artigo 8º está tratando das condições da mulher antes mesmo dela ser gestante, quando ela está pensando na possibilidade de vir a ter filhos. E aí começa a tratar da gestante, no período antes do nascimento, no momento do nascimento e após o nascimento. Então, todos esses fatores que envolvem a mulher, no que diz respeito à possibilidade de vir a ser mãe, estão antes da gestação, no curso da gestação, no parto e após o parto. Tudo isso é preocupação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ver de novo o artigo 8º aí, mais em partes. Então, é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. Então, ó, primeira coisa, quando a mulher tem a intenção de vir a ser mãe, e antes mesmo disso, para cuidar das suas condições reprodutivas, mas quando ela pretende se planejar para vir a ser mãe, já é objeto da proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente a ideia da mulher como aquela que virá a gerar uma vida, aquela que virá a gerar uma criança. Por isso, como diz aí o artigo 8º, ela tem direito ao acesso aos programas e políticas de saúde da mulher e planejamento reprodutivo. E, aí agora, as gestantes é garantida, é assegurada, porque nós estamos na continuação disso aqui, ó, é assegurado a todas as mulheres, então, a todas as mulheres,
o acesso aos programas e políticas de saúde e planejamento reprodutivo. E é assegurado às gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. São 3 momentos. Então eu tenho a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. Gravidez, todo mundo sabe o que é, né? O período gestacional. O momento do parto, então eu tenho que ter atenção humanizada na gestação, gravidez, no momento do parto e no puerpério. Aí você vai falar o que é o puerpério. Puerpério é o período após a gestação, após o parto. Então compreende-se puerpério como o momento que se inicia com o descolamento da placenta e vai até o momento em que o organismo da mulher volta às suas condições originais de antes da gravidez. Então, o que é o puerpério? É o período que vai do descolamento da placenta até que o organismo da mulher volte às condições anteriores à gestação, até que se normalize toda a condição do organismo da mulher. Por que é preciso atenção nesse período? Porque no puerpério pode haver alterações na condição hormonal da mulher, na condição física da mulher e, por consequência, na condição psicológica da mulher. É extremamente comum a alteração psicológica de algum tipo após o parto. E isso, é óbvio, acaba afetando, além da própria mulher, ao filho recém-nascido. Né? Você sabe que tem até um crime que é específico dessa situação, que é o chamado infanticídio. Né? Então, o Código Penal prevê o crime de infanticídio, que é o quê? É matar o próprio filho logo após o parto ou sob a influência do estado puerperal, que é o período do puerpério. O estado puerperal é essa alteração que pode ser psicológica logo após o parto, até que o organismo retorne às suas condições normais. Né? O parto é uma condição de grande modificação hormonal e de uma série de outras naturezas no corpo da mulher. Tem uma revolução orgânica no corpo da mulher em razão da gestação, no parto e logo após. E aí, enquanto ele não volta ao seu estado original, pode haver esse tipo de modificação mais ou menos séria. Por isso, a preocupação do Estatuto da Criança e do Adolescente com o período do puerpério. Voltando lá. Então, falei para você que ela tem direito a, primeiro, nutrição adequada, segundo, atenção humanizada na gravidez, no parto e no puerpério. E também atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal. Então, pré-natal antes do momento do nascimento, antes do parto, perinatal no momento do parto, pós-natal após o parto, todos eles de maneira integral no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde. Tá? Então é direito da gestante e da recém-mãe ter atendimento integral no Sistema Único de Saúde. Perceba que a ideia do artigo 8º é garantir à mulher, antes de estar gestante, durante a gestação, no momento do parto e após o parto, as melhores condições para que ela possa gerar e trazer à luz uma criança nas melhores condições, para que esta criança, desde o nascimento e desde antes do nascimento, já esteja protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? O artigo 8º tem essa ideia e ele traz um monte de parágrafos. Vamos ver lá os parágrafos do artigo 8º. Você sabe para que servem os parágrafos de uma lei, né? Os parágrafos de uma lei servem para detalhar, para especificar alguns aspectos daquele artigo. Então, a ideia geral do artigo 8º é essa do caput. E você vai ver que os parágrafos do artigo 8º estabelecem a maneira como é que a gente vai fazer isso acontecer. Então, olha lá. Parágrafo 1º. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Então, o atendimento pré-natal, o atendimento antes do momento do parto, antes do momento do nascimento, será realizado por profissionais da atenção primária. O que são esses profissionais da atenção primária?
são os profissionais que fazem a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, né? Que fazem o atendimento inicial, aqueles que acompanham para verificar se há alguma intercorrência, alguma coisa que mereça um atendimento especial. Então deve haver o acompanhamento pré-natal, acompanhamento antes do parto, para ver se a gestação está se desenvolvendo da melhor forma, por estes chamados profissionais da atenção primária, que vão dar a entrada da gestante dentro do sistema de saúde para ver se realmente a gestação está da melhor forma. Agora, parágrafo 2º. Parágrafo 2º nos diz que os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão a sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Então, olha, presta atenção aqui. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação já no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto. Durante todo o último trimestre, ou seja, nos últimos 3 meses da gestação, a mulher já deve estar vinculada, já deve constar, fazer um acompanhamento, constar a sua ficha de atendimento, o seu prontuário, no estabelecimento onde vai ser realizado o parto. Nos últimos 3 meses ela já deve estar vinculada a esse estabelecimento. Por quê? Porque na hora do parto ela não pode ser uma novidade para esse estabelecimento. Já tem que haver um conhecimento prévio, algum histórico dessa mulher, para caso haja algum problema no parto, saiba-se o que está acontecendo e com quem que se está lidando, ok? Então é importante que neste último trimestre presta atenção nisso, porque isso é expressão que pode cair em questão de prova, é expressão que as bancas adoram colocar em alternativa para mudar no último quadrimestre, no primeiro trimestre, no último semestre. Cuidado com isso, tá? Essas expressões que podem ser modificadas na hora de aparecer em alternativa de prova. Então, no último trimestre da gestação, é importante que ela esteja, a gestante, já vinculada ao estabelecimento onde vai acontecer o parto. Respeitada a escolha da mulher. Então, a mulher tem direito de escolher o estabelecimento, claro, dentre as opções disponíveis naquela situação. Ok? Muito bem. Próximo parágrafo. Parágrafo 3º, diz assim, ó. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável. Alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e grupos de apoio à amamentação. 3 coisas importantes aqui, então, nesse artigo. De novo, olha lá. Alta hospitalar responsável, contrarreferência na atenção primária e acesso a outros serviços, especialmente grupos de apoio à amamentação. Olha a importância da amamentação já prevista aí desde esse momento. Se houver qualquer dificuldade na amamentação, ou se porventura a mulher entender que não quer, estiver pensando se quer ou não amamentar, também é responsabilidade dos profissionais de saúde incentivar a amamentação e, se for o caso, encaminhá-la para esses grupos de apoio, que poderão auxiliá-la tanto na intenção de amamentar, como nos meios como a amamentação deve ser realizada. E as outras 2 coisas que eu falei? Alta hospitalar responsável, então a mulher e a criança devem ter alta quando efetivamente for possível ter alta, não a toque de caixa, não de qualquer jeito, para liberar espaço no hospital. E a contrarreferência na atenção primária. O que é a contrarreferência? É a troca de informações, porque a mulher e a criança serão atendidas por vários profissionais,
por profissionais diferentes lá no sistema de saúde. E para evitar que você tenha repetição de procedimento, que você tenha repetição de exame, que você não saiba o que está acontecendo, esses profissionais têm que manter contato. Isso é a contrarreferência. É um dar referência para o outro, informação para o outro. E deve haver um histórico contínuo e bem cuidado. Todo mundo que for atender a esta mulher, que for atender a esta mãe, que for atender a esta criança, deve estar munido das informações. Isso é a ideia de contrarreferência, né? Em que os profissionais conversam uns com os outros, trocando informações. Essa é a ideia da contrarreferência, ok? Próximo parágrafo, parágrafo 4º. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré-natal e pós-natal. Por isso, gestante e mãe. Né? Ela é gestante no período pré-natal e ela é mãe no período pós-natal. Inclusive, como forma de prevenir ou minorar, diminuir as consequências do estado puerperal. Já falei para você o que é o estado puerperal. São aquelas alterações de natureza química, hormonal e muitas vezes psicológicas que vêm após o parto, no período logo após o parto, até que o organismo da mulher volte ao seu estado original. E isso pode gerar uma série de consequências para a própria mulher e, por consequência, às vezes, para a criança, né? A mulher, por exemplo, pode entrar em depressão, pode atentar contra a própria vida, em alguns casos extremos, pode atentar contra a vida da criança, como eu já falei para você, no crime de infanticídio. Então, em todas estas situações, que podem ocorrer no estado puerperal merecem a atenção e o cuidado. Por isso aí, o parágrafo 4º fala que incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica tanto à gestante quanto à mãe, a gestante no período pré-natal e a mãe no período pós-natal, inclusive para prevenir ou diminuir as consequências do estado puerperal. Parágrafo 5º. A assistência referida no parágrafo 4º, que é o quê? Que é a assistência psicológica, né? Que a gente acabou de ver, a assistência psicológica. Então, a assistência referida no parágrafo 4º deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade, as presas. Então, olha, também se deve garantir a assistência psicológica para aquela mãe que manifestar intenção de entregar o seu filho, de abrir mão do filho. Então não é assim, eu não quero, então deixa para lá, larga, vê aí se alguém adota. Não, se a mãe manifesta a intenção de abrir mão do filho, deve haver assistência psicológica, acompanhamento psicológico, para ter certeza de que é isso mesmo que ela quer. É isso mesmo que ela pretende, ela deseja de fato, ou isso pode ser às vezes influência daquele estado puerperal, ou isso é influência de terceiros, externos. Porque você sabe que quando se trata de adoção deve haver um cuidado muito grande, né? É sabido que há pessoas que tentam convencer mães que recentemente deram à luz a darem seus filhos. Pessoas que anseiam muito por uma adoção, às vezes até mesmo se utilizando de valor econômico, fazendo proposta financeira, como se estivesse comprando uma criança. E às vezes a pessoa que tem uma certa dificuldade financeira, premida por esse tipo de proposta econômica, acaba cedendo e entregando a criança. Por todo esse tipo de fator externo e às vezes interno, na própria psicologia da mulher que acabou de dar à luz, é necessário que, nos termos do parágrafo 5º, essa assistência psicológica também seja prestada para as gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção e ainda aquelas, por óbvio, que se encontram em situação de privação da liberdade, né? Então, a presa mãe,
a presa gestante merece uma atenção psicológica especial, porque, evidentemente, ser gestante e ser mãe no universo da prisão é uma situação por si mesmo bastante perturbadora, certo? O que mais que nós temos aí agora no parágrafo 6º? Parágrafo 6º diz assim, ó: a gestante e a parturiente, aquela que está em trabalho de parto, tem direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e de pós-parto imediato. Então, tanto a gestante quanto a parturiente têm direito, errei aqui, tanto a gestante quanto a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o pré-natal, trabalho de parto e o pós-parto. Isso é importante também para que haja um bem-estar da gestante e da parturiente, certo? Parágrafo 7º. A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, sobre alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e estimular o desenvolvimento integral da criança. Então, a gestante, já lá no período da gestação, deve receber esse tipo de orientação sobre o que é importante logo no início da vida da criança, né? Então, aleitamento materno, a alimentação saudável, o desenvolvimento da criança, a criação de vínculos com essa criança, tudo o que é necessário para um bom início de vida desta criança. Parágrafo 8º. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e ao parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Tá? Então, qual é a regra do Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto da Criança e do Adolescente incentiva o parto natural, incentiva o parto espontâneo e reserva para a cesariana e para outros meios cirúrgicos apenas situações excepcionais de conteúdo médico. O que a gente sabe que às vezes não é exatamente o que acontece, né? O Brasil é campeão mundial em cesarianas, né? Muitas vezes a cesariana é utilizada como um instrumento para poder escolher data de parto, caber na agenda do médico, caber na agenda da mulher, caber na agenda do hospital, esse tipo de coisa. O que não é a orientação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Então a ideia é que seja dada ênfase ao parto natural cuidadoso e não ao parto derivado de cesariana ou de qualquer outro meio jurídico. Beleza? Vamos parar por aqui, a gente vai ter uma continuação deste tema. Não perca, logo logo a gente se encontra de novo. Um abraço.